extremamente discretas. Você vê um bom grupo de igreja, por exemplo, geralmente cresce menos, fala menos, aparece menos, divulga menos, tudo menos. E o que é absurdamente mal, meu Deus, botam propaganda até na lua, botam billboard no sol, eles fazem qualquer coisa para aparecer. E aparecem e impressionam. Impressionam inclusive os discípulos que ficam perguntando, escuta, qual a nossa esperança no meio disso tudo? Explica-nos a parábola do joio no campo. Foi então que Jesus lhes respondeu, e olha só o que Jesus disse. O que semeia, preste atenção, o que semeia a semente, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em outras palavras, sou eu que estou semeando o Evangelho, a palavra do reino, a palavra da graça, a palavra do acolhimento divino, a palavra do amor, a palavra da justiça, a palavra da verdade, a palavra da inclusividade, a palavra da compaixão, a palavra da solidariedade. Sou eu. É o Filho do Homem que está aqui semeando o trigo, a boa semente, que traz vida, que alimenta. O Evangelho é Cristo Jesus, também conhecido na sua autodesignação aqui nos Evangelhos, de Filho do Homem, quando ele se refere a ele próprio, muito raramente, só no Evangelho de João é que ele fala mais eu, mas nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quase sempre ele alude a si mesmo como Filho do Homem. Quem semeia a boa semente, que é o Evangelho, é o Filho do Homem. O campo aonde essa boa semente é semeada, contrariamente ao que você pensa, imagina, discute, afirma, crendo que está certo, mas diferentemente de tudo que te ensinaram, porque você foi ensinado no catolicismo, no cristianismo, na cristandade, em todas as suas variáveis, em todos os seus braços, unanimemente do Oriente ao Ocidente, tanto quanto no protestantismo, tanto quanto no anglicanismo, tanto quanto nos grupos de natureza evangélica difusa, tanto quanto nos pentecostais e pentecostalismo, neopentecostalismo, ou nos grupos indefiníveis que falam o nome de Jesus, mas a gente não sabe nem o que é aquilo que está por aí. Para eles todos, para esses todos, nessa cristandade, entre aspas, toda, o campo, adivinha o que é? O que te ensinaram, é só você lembrar. O que é que ensinaram a você? Me diga, o que é? Quem são esses? Que campo é esse? Que lugar é esse? Aí vocês dizem, a igreja. A igreja. Foi o diabo que colocou o falso crente na igreja. É o diabo que vem e tira a pureza da fé, colocando o falso testemunho. É o diabo, isso, aquilo, aquilo outro, na igreja. A igreja é o umbigo do mundo, é o centro do mundo para os crentes. Parece que só o que existe é a igreja. E todo o interesse de Deus que criou esse cosmos, tanto quanto todas as outras dimensões cósmicas e tantas as outras dimensões intercósmicas, interuniversicas, inter e transversicas, todas as coisas existentes é o Senhor, e agora parece que Ele que criou todas essas coisas e que colocou só no cosmos aqui, que criou todas as coisas, decidiu que o único interesse
dele são os crentes, e é a igreja, e é o cristianismozinho aqui, é só com que Deus se interessa. Em toda a criação dele, todas as coisas foram feitas para o interesse dos crentes. Por isso a igreja é mais importante do que tudo. E foi isso que foi ensinado a vocês. O campo, de acordo com a cristandade, o campo é o mundo. Não, o campo é a igreja. Contrariamente ao que ensinaram na sua catequese, é Jesus que vem e mundaniza a parábola do joio e do trigo. A deseclesiastifica. Nos diz que ela não é eclesiástica. Ela é uma parábola terráquea. Ela é uma parábola planetária. Ela é uma parábola cósmica. Mundo, cosmos, criação, natureza, ambiência total da sociedade e da civilização humana. Portanto, se está falando de uma coisa que extrapola infinitamente essas barreiras mínimas e aleijadas e diminutivas e difusas, confusas, e no meio da própria ambiência do que a gente designa como igreja, habitam os indesignáveis, porque a gente não sabe nem quem são essas criaturas que estão ali. Mas ainda assim, a maioria de vocês ficou com a impressão de que a parábola do joio e do trigo tinha a ver com a igreja. E que a grande tentação é a sessão de disciplina para afastar o cara da igreja. Mas Jesus disse o oposto. Na realidade, para você que tem essa hipertrofia, essa musculatura, essa superlativização do significado da igreja como entidade visível, palpável, concreta, socialmente designável no espaço-tempo, na civilização humana, que é objeto do seu culto, é mais cultuada do que Deus, do que Jesus, só concorre a maior concorrente da igreja em termos de importância e significado, é a Bíblia. Estão ali pau a pau no culto. É o culto à Bíblia e à igreja, ou o culto à igreja e à Bíblia. Deus faz parte disso, mas isso aí é maior do que tudo. Para vocês todos. E para aqueles que dizem que eu sou o herege, que falam mal de mim nisso e naquilo, falam mal de mim por causa da minha assertividade, na verdade, que contraria vocês todos, praticamente. Mas vem Jesus, e eu estou do lado dele, ele está do meu lado, e diz: quem semeia a palavra sou eu, o Filho do Homem. Agora, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo não é o eclesiástico. O campo é mundano. O campo é terráqueo. O campo é civilizatório. O campo é a humanidade. O campo são as gentes humanas em todas as ilhas, continentes e ambiências desse planeta. Ele está falando de uma parábola que transcende qualquer que seja a noção eclesiástica possível. O campo é o mundo. Diz Jesus, e você vai discutir com ele. Pode pegar o grego, abrir o grego que você quer. Zé não é eclésia. O campo é o cosmos, o campo é a sociedade, o campo é a civilização humana, o campo é planetário. É isso que está dito, literalmente. Seja você quem seja, isso que está dito. E como Jesus é a minha chave hermenêutica, eu não preciso nem ficar citando as palavras gregas. Eu sei que ele está falando de algo muito maior do que qualquer designação religiosa que caiba nessa palavrinha eclésia, que é pequena demais para definir o reino dos céus. Muito maior do que isso tudo. O campo, portanto, é o mundo. A gente está falando de algo que tem a ver com todas as etnias, com todos os povos, com todas as nações, com todas as culturas, com todas as sociedades,
com todas as religiões, com todas as ideologias, com todas as formas de governo. A gente está falando com todas as existências conscientes humanas planetárias. É disso que Jesus está tratando quando ele introduz esse tema aqui do reino dos céus, que é infinitamente maior e nem poderia ficar circunscrito a essa lata de sardinha que é a igreja, visível aos sentidos míopes ou nas condições de cegueira autoimposta de vocês. Contrariamente a isso, eu digo, em nome de Jesus, o campo são todos, é o mundo. Essa é uma parábola que tem a ver com a terra, com a humanidade, com o reino dos céus chegando para a humanidade. A boa semente são os filhos do reino. E Deus tem os filhos do reino espalhados em todo o mundo, porque como a boa semente, o trigo, é o evangelho e é o que o filho do homem, Jesus não diz é o que os meus discípulos, ou que os ceifeiros, ou os semeadores, não tem plural aqui, é o filho do homem quem semeia, é Cristo eterno quem semeia a boa palavra no coração humano, independentemente da religião, da etnia, do grupo político ideológico, em que continente se esteja, se alguma notícia informativa do Evangelho chegou até lá ou não. Para além de todos esses condicionamentos criados, construídos pela religião, vem Jesus, derruba com um peteleco isso tudo e diz: eu sou o único que semeio essa palavra. Essa palavra só é boa, só é trigo plantado no coração, produzindo gente boa, quando ela é originalmente a minha palavra. Quando ela é originalmente a minha palavra. Não é a palavra da religião, não é a palavra dos batistas, presbiterianos, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos. Não, seus idiotas, não. É a parábola que o Filho do Homem continua semeando. Ele semeia no silêncio das noites, semeia onde ninguém está esperando, semeia muitas vezes onde ninguém nem ouviu falar o nome Jesus, semeia onde não chegou ninguém com a informação, semeia porque ele é livre, porque ele, o Espírito dele sopra onde quer, para quem quer. No máximo a gente ouve a sua voz. Quando somos bem-aventurados, ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Embora os crentes tenham certeza absoluta que ele não está indo a lugar nenhum, porque ele está preso dentro daquela casinha ali que eles chamam de templo, igreja, e fora dali não há Deus. De tão ateus e perversamente malignos e reducionistas e blasfemos que se tornaram. Contra eles e contra isso tudo vem Jesus e diz: o campo é o mundo. A graça de Deus se manifesta na terra. O evangelho do reino é soprado por mim, pelo Filho do Homem, distribuído no mundo inteiro. E eu não estou falando da Galileia, nem de Israel, nem desse pedacinho de terra aqui. Deus não tem compromisso com nenhum pedaço de terra em nenhum lugar. Todas as coisas são dele. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam, diz o Salmo. Sim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. Aí ele diz: eu semeio essa semente, semeio no mundo. Embora ele estivesse ali na Galileia, nas imediações de Cafarnaum,
Mas a palavra dele estava sendo semeada no mundo desde sempre. Desde o primeiro ente cognitivo que abriu os olhos e disse eu, e disse tu, e disse uau, mundo, que Deus está falando com a mente, com o coração dessas pessoas, tanto quanto ele se comunica com os animais, com os vegetais, com toda a sua criação. Tudo é nele e tudo está conectado nele. E nele são todas as coisas e dele derivam todas as coisas. Eu não posso ter um Deus menor do que isso. Aí ele diz, o trigo espalhado na civilização humana, no mundo da sociedade humana, são os filhos. Que coisa linda como ele os chama. São os filhos do reino dos céus, do reino de Deus. São os filhos do trono levantado somente nos corações humanos, onde há a entronização do amor. Ali eu estou, a entronização da compaixão, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da lealdade, do socorro, da solidariedade, da empatia, da simpatia, da verdade, da busca de justiça. Ali eu estou, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo, até no cristianismo, até no cristianismo, até no cristianismo. Quanto mais nos outros lugares onde tem muito mais pureza acerca da liberdade de Deus do que no cristianismo, que é o pior lugar do mundo, onde se diz que eles é que controlam Deus, que Deus está sob o comando das palavras de ordem, que esses estelionatários do inferno anunciam e dizem, e vocês correm atrás. Que povo mais horroroso, pelo amor de Deus. Por isso não é à toa que tem uma vocação para ser joio que não tem tamanho. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Em qualquer lugar da terra tem filhos do reino. Vá dormir com esse barulho. Me chame de herege até ficar rouco, até perder a voz. A minha vai continuar firme até eu partir. Depois que eu partir, vai continuar ecoando no planeta Terra, abençoando gente por muitas outras gerações. Eu sei e você sabe também. Agora, essa é a palavra do reino dos céus, do reino de Deus para o mundo inteiro, para a terra inteira. Os filhos do reino são semeados pelo Filho do Homem. São os que desabrocham nessa semente trigo, nessa existencialidade pão da vida, nesse modus vivendi do trigo de Deus, do pão de Deus, da vida de Deus que ele distribui com os seres humanos e com o mundo todo. E esses filhos do reino estão aqui para serem manifestação dessa distribuição de comida, de alimento, de vida, de graça planetária. Assim como Deus tem os filhos do reino em todos os lugares do planeta Terra, mesmo que você não conheça, você não tem nada a ver com isso. Cara, dê graças a Deus que essa palavra, quem sabe, atingiu você, apesar de você ser crente, olha como a palavra de Deus chegou até você. Agora, não fique pensando que isso é um privilégio seu, não. O Espírito está livre, o Espírito Santo. Falando com as pessoas aonde ele quer. Quem crê no Espírito Santo aqui sou eu, não é você não. Teu Espírito Santo só acontece quando tem algum doido falando alguma maluquice ininterpretável. Aí você diz, acho que é o Espírito falando. Meu Deus, vá se internar sozinho antes que te agarre e te ponha numa camisa de força, porque você ficou doido. Vocês todos ficaram loucos. Mas é Jesus falando contra tudo, contra todos. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Aí você diz, o diabo tem filhos nesse mundo? Cara, foi Jesus que disse que tinha. Foi Jesus que disse que tinha. E
E nos ambientes da religião, aí é que tem muito mesmo. A religião é o lugar ideal para os filhos do maligno crescerem. É o lugar onde você pode apenas parecer, sem ser. Qual é o lugar mais ideal possível para você parecer sem ser? Não é a torcida do Flamengo, nem a do Corinthians, ninguém está nem aí. O lugar onde se julga as pessoas pela aparência é a religião, dentre as quais a do cristianismo e a do islamismo, mas o cristianismo se especializou enormemente na persona, na farsa, na dissimulação, no mascaramento, na hipocrisia. Nos dias de Jesus era aquele judaísmo com o farisaísmo que o matou juntamente com os saduceus, sacerdotes do templo, autoridades religiosas, todo mundo joio. Os líderes da religião nos dias de Jesus eram todos joio. Não tinha trigo liderando o sinédrio. Como não tem praticamente trigo, o Papa Francisco é uma aberração histórica no Vaticano. Guarde bem o que eu estou dizendo, o Papa Francisco é uma aberração histórica no Vaticano. E graças a Deus é praticamente um sinal dos tempos, uma aberração de gente humana falando a simplicidade óbvia do Evangelho, num lugar de onde só saiu muita loucura, na maior parte das vezes, nos últimos 1.700 anos. Pois bem, os filhos do reino são o trigo, plantados pelo Filho do Homem. Agora, o joio são os filhos do maligno, plantados pelo diabo. E Jesus usou essa expressão exclusivamente, preste atenção, no ambiente dos evangelhos. Jesus usou exclusivamente a expressão filho do maligno, filhos do diabo, para os religiosos. Judeus, fariseus, saduceus, autoridades do templo, foram para esses que Jesus usou a expressão. Abra aí. Você não gosta tanto de citar, sem saber o contexto antecedente, nem imediato, nem as implicações? O texto de João 6, ou João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Leia o capítulo todo, pelo amor de Deus, para você entender. Para quem que Jesus não está dizendo as coisas positivas e para quem ele está falando as muitas coisas negativas daquele capítulo 8 de João. Vá lá e leia. Se você tiver coragem, hombridade, vá lá e leia e se enxergue. Pois bem, o joio são os filhos do diabo. Mas eu vou deixar para dizer para você amanhã como se manifestam esses filhos do diabo. E você vai ver como esse convívio é íntimo. E o que Jesus disse que a gente deveria fazer diante da constatação disso tudo? E que atitude nós deveríamos ter diante dessa percepção? Mas isso eu direi a você no dia de amanhã. Senhor Jesus, eu quero pedir que o pouco que eu disse tenha chegado à mente, ao coração, ao entendimento, à compreensão, ao discernimento de cada pessoa que me ouviu, que está me vendo e ouvindo. É o que eu te imploro, e que o Espírito Santo abra mentes e corações para nos tirar desse engano horroroso no qual a grande maioria foi e continua e está colocada. Eu peço que tu tenhas compaixão de todos os que estão ouvindo, porque eu sei que a tua compaixão é sobre todos os que também não estão ouvindo, mas que têm um coração muito mais humano do que a maioria desses que estão me ouvindo, com um coração empedernido, empedrado, endurecido, cheio de arrogância e de maldade. Tem compaixão de nós, todos nós, em nome de Jesus.